Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje vamos falar de um período da história da filosofia, um período bem controverso, que nós podemos discutir várias questões sobre ele, até mesmo o entendimento que temos desse período, que é o período da filosofia medieval. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, está aqui o professor Padre Ibrahim Vitor de Oliveira. O professor Ibrahim é professor de filosofia do Departamento de Filosofia da PUC Minas e vai nos ajudar a entender melhor o que seria a filosofia medieval. Bem-vindo, Ibrahim. E eu já gostaria de começar te perguntando isso. Quais são as demarcações históricas, geralmente, que se faz desse período que nós convencionamos chamar de Idade Média ou filosofia medieval? De fato, você disse bem, é um período bastante controvertido, mesmo porque se trata de um período muito longo, que nós costumamos demarcar basicamente, assim no sentido histórico, a partir um pouco aí do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, né, e até, quem sabe, do século XV, olha, 10 séculos. 10 séculos que são, digamos, divididos normalmente aí entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média. A Alta Idade Média que termina aí no século XI, século XII, e depois a Baixa Idade Média, né, que vai terminando aí no século XV. Né. É um período em que nós temos, certamente, isso que fica bem demarcado, é um período que nós temos, por assim dizer, o domínio da Igreja Católica, principalmente, como sendo, por assim dizer, aquela instituição que organiza esse período. Né? Naturalmente, há muitas discussões em torno dessa figura eclesiástica que, às vezes, faz com que o período seja tido de modo não com a sua força, né, com a sua evidência. Mas podemos dizer que, inicialmente, o próprio período digamos, como que a Igreja Católica vai assumindo este período, é basicamente organizando Roma. É um trabalho intenso que vai sendo feito na organização de Roma. Roma está aí sem governo nenhum, absolutamente nas mãos dos bárbaros, e aí a igreja vai tomando conta da própria cidade, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes nesta época. Aí se imagina as dificuldades, porque se passava para uma organização, né, ainda mais dominada aí pelos bárbaros, por pessoas de vários lugares, de várias perspectivas. Então a organização, ela demanda séculos. Né? E o período que demarca um pouco assim a evolução, um período melhor nessa primeira parte da Idade Média, é exatamente a época carolíngia, né? Carlos Magno, que de fato consegue estabelecer um império, digamos assim, associado às próprias intenções da Igreja Católica e que dinamiza um pouco essa primeira parte, né, da Idade Média. Alguns chamam até Renascimento Carolíngio. Né? Exatamente, o Renascimento Carolíngio. E aqui o que se tem feito, por exemplo, se pegarmos na perspectiva educacional, filosófica, o que nós temos neste período? Temos um período intenso na discussão em torno de Platão, por exemplo, principalmente neoplatônicos, né? Ainda a figura de Plotino, que está aqui bastante presente, a figura de Agostinho, né, que bebe nas fileiras filosóficas de Plotino, né? E que a perspectiva educacional está basicamente demarcada por aquilo que se denomina trivium e quadrivium. Né? O trivium, que são as disciplinas mais, digamos, bem determinadas desta época, que é exatamente a lógica, depois a própria retórica, né, e a gramática. Então são as três disciplinas formais fundamentais para esta época, em que o ensino, a filosofia, digamos assim, ficava restrita aos ambientes, digamos, das catedrais
ou dos mosteiros, né? Aqui nós temos a vida monástica bem intensificada, na qual se faz o estudo de filosofia, das ciências, dos copistas que conservam textos famosos, né? E, no máximo, esta discussão em torno do trívio e do quadrívio, como as ciências, né? Digamos, o estudo mais próximo assim, de uma... da própria perspectiva filosófica, nessa primeira metade. A segunda metade, segunda parte da Idade Média é exatamente um outro renascimento, uma outra perspectiva, que nós vemos aí sendo aberta pelo século XI, curiosamente, com a leitura de Aristóteles. Né? Aristóteles que vem aí exatamente dos muçulmanos, e dos judeus, que é traduzido aqui para o latim. Imaginem só, Averroes, Avicena, Maimônides, que começam então a reproduzir esses textos para o latim e que faz acontecer um novo modo também de filosofar na Idade Média, e um modo bastante vigoroso, né? Veja que interessante. Em geral, nós aprendemos até mesmo na escola, existe uma visão um pouco deturpada, para dizer o mínimo, da Idade Média. Em geral se diz Idade das Trevas, período que não se produziu nenhum tipo de conhecimento. De onde que vem essa visão, vamos dizer, negativa mesmo, deturpada do período medieval? Certamente esse é um preconceito iluminista. Eu costumo dizer que o período moderno, e depois do século XV, Revolução Científica, século XVII, um período de revoluções muito significativo para o pensamento ocidental, mas é um período em que o otimismo da razão acaba sendo um pouco exagerado. Talvez não tanto exagerado, mas muito jovial. Né? É tão jovial que coloca, por assim dizer, em xeque qualquer outro período, e principalmente o período da Idade Média. Jovial no sentido jovial no sentido de vigoroso? Exatamente, sim. Nesse sentido. De vigoroso, de resolvemos os problemas do homem, pela razão descobrimos tudo, como se na Idade Média não se usasse a razão. Mas é muito pelo contrário. A Idade Média tem muitas luzes, muitas luzes. Então, isso é um preconceito moderno, exatamente lançado aqui na Idade Média, como acontece também, às vezes, um período que se opõe imediatamente ao anterior. Né? Mas as questões que são debatidas aqui no período moderno são todas elas implantadas na Idade Média já. Né? Quer dizer, alguns filósofos, como, por exemplo, Heidegger, vai dizer que a Idade Moderna, o Iluminismo, começa com Santo Tomás de Aquino, no século XIII, né? Mas esse preconceito se tornou assim tão comum, tão normal, até nas nossas escolas, como você lembrou, e também nas nossas conversas ordinárias. A gente costuma dizer, quando tem um pensamento ultrapassado, sim, a gente diz, olha, isso é medieval, né? Mas a pessoa que diz isso não sabe o que está dizendo realmente, porque o período medieval para começar, é um período muito longo, são 10 séculos, né? Então, de que período se trata, né? O período medieval tem momentos muito significativos na arte, na ciência, na própria filosofia, na dimensão ética, na lógica. Né? A lógica de múltiplos valores, que é exercitada aqui no século XX, né? É a lógica exercitada na Idade Média. Só que o pessoal da lógica matemática do século XX não lê a Idade Média. Aí dá a impressão que na Idade Média ainda continua sendo uma idade de pensamento único, né? Que a fé aqui em Deus, que criou o mundo, o universo, é uma realidade, é um fato, isso é um fato. Mas isso não retira de modo algum, muito pelo contrário, não retira de modo algum o esforço vigoroso da razão estabelecida por tantos pensadores nesta época, né? Interessante pensar isso, tem até a gente escuta essa expressão, a filosofia é serva da teologia, né? Isso é muito comum de ser dito até nas próprias escolas e até mesmo no ensino de filosofia. Como é que você interpreta essa frase aí? Essa frase está exatamente na primeira parte da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ele diz, filosofia antiula teologiae. Antiula é exatamente isso, uma prestadora de serviços. Segundo me parece, a ideia de Tomás é excelente.
A filosofia, o que é? Senão prestadora de serviço para a vida, para o mundo, para as demais ciências, não é? Porque ela se dedica à busca da verdade e uma busca que não tem fim. Não tem fim. Ela não é luz para si mesma. A filosofia não se pretende uma luz para si mesma. Ela se pretende uma luz que pudesse, olha só, iluminar os caminhos da verdade. Quer dizer, é um esforço constante e de conjunto, afinal de contas. Então, ser serva não significa uma submissão a um determinado ordenamento institucional, por exemplo. Ser serva significa que ela tem condições, mediante os seus conceitos, olha só, mediante os seus conceitos, emprestar, por exemplo, as suas luzes para a própria teologia. Não que a teologia precise, como o próprio Tomás de Aquino vai dizer, não que a teologia precise, mas que, na verdade, como um empréstimo iluminador, olha só, do ambiente filosófico. Então não é depreciativo, não é uma serva no sentido de depreciação, mas uma serva no sentido que presta serviço. Presta serviço mediante, porque tem condições de fazer isso, tem força para isso, tem potência para isso. Então, nesse aspecto que poderia ser entendido, não obstante seja concebido de modo assim bastante preconceituoso. Às vezes nós vemos nos manuais de história da filosofia, quando fala o período medieval, aparece uma figura de Deus, digamos assim, né? E imediatamente coloca fé e razão. Não está errado. Mas é meia verdade, não é só isso. É muito pelo contrário, nós vemos um esforço tremendo. Olha só, a razão, a reta razão, que faça o esforço extremo para chegar à fé. E vice-versa. A razão ilumina a fé, as razões da fé. Então, quer dizer, nós temos um apelo. É claro que o problema não é só isso, não é só o problema da fé. O problema, o que é? É o problema do homem. Como que é? Imaginem vocês, o que seria do nosso direito, por exemplo, sem as discussões sobre o direito de Tomás de Aquino na Suma Teológica, do século XIII. Ou sem Abelardo, por exemplo, sem Santo Anselmo, sem Agostinho. Olha só, são pérolas da razão humana, da reflexão humana, que vão sendo colocadas à disposição dos próprios modernos. E eles às vezes não reconhecem. Fazem questão de não reconhecer. Quer dizer, é uma idade das trevas. E passa para nós como se fosse um período assim que não merece ser lido, que não merece ser visto, que não merece a nossa atenção. Mas se engana muito quem faz isso. Se nós começarmos demasiadamente a ler aqui apenas os modernos, vale a pena fazer isso, eu não estou fazendo nenhuma contraposição, mas você se assusta depois, quando você vai às leituras dos textos lá medievais. Aí você imagina, quer dizer... Muita coisa já está lá. Exatamente, está presente, né? Nós temos a oportunidade, por exemplo, de dar aulas aqui no Departamento de Filosofia para doutorandos, por exemplo, em Direito, que fazem graduação no período... E quando é o período medieval, eles mesmos vão percebendo, olha só, mas o direito está bebendo aqui em Tomás de Aquino. Exatamente. Está bebendo nessa perspectiva medieval. Então você tem assim umas novidades, umas originalidades medievais que às vezes ficam, digamos, obnubiladas, né, obscurecidas, né, por um certo preconceito, né, de que é uma idade de um pensamento único. E não tem pensamento único na Idade Média. Né? Quer dizer, claro que tem institucionalmente, às vezes a leitura é feita pela instituição. Né? Institucionalmente tem uma perspectiva, né? Mas as pessoas que estão discutindo aqui, imagine só, são pessoas com pensamentos muito diversos. Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Boaventura, eles não ficam juntos, digamos, têm a mesma perspectiva, tal, assim, no âmbito religioso, mas no âmbito filosófico são às vezes incompatíveis. Você usou a palavra originalidades, que é interessante.
Existem leituras também que às vezes reduzem o período medieval a uma interpretação, seja inicialmente de Platão ou posteriormente de Aristóteles. Você já citou algumas, mas quais seriam talvez as outras, né, ou as mais importantes originalidades, digamos assim, produzidas do ponto de vista filosófico pelo pensamento medieval? Eu diria que o pensamento medieval produziu, pelo menos, vamos citar três, para ficarmos assim, para sermos agostinianos. Diria, já iniciando com o próprio Agostinho, o problema da radicalidade do mal. É um problema que, digamos, é claro que desde o mito reconhece a dinâmica do mal, tal, mas essa radicalidade do mal, ela penetra na perspectiva do pensamento ocidental, né, mediante aí a Idade Média, né? Quer dizer, uma certa tendência do homem para o mal, quer dizer, essa radicalidade bem presente, que influencia demasiadamente, principalmente no que diz respeito ao pensamento da antropologia humana, né? A antropologia, naturalmente. Depois, imagine você a questão da vontade, as discussões em torno da vontade, muito mais do que no período, não é apenas uma reprodução do período grego, né? Mas a vontade se torna um elemento fundamental da filosofia. É claro que ela penetra aqui na filosofia como se fosse uma leitura filosófica de uma dinâmica teológica bíblica. Aí entendendo a vontade como o desejo, o que o homem quer, o que o homem pretende. Exato, tudo isso. A imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus tem intelecto, o homem também, e Deus tem vontade, o homem tem vontade. Então, quer dizer, é aquilo que mais aproxima o homem de Deus. Se isso é o que mais aproxima, olha, esses dois temas, a vinculação desses dois temas, acaba sendo de fundamental importância para a reflexão filosófica aqui da Idade Média, e que não se ausenta jamais da filosofia. Imagina só o problema da vontade em Kant, fazendo uma outra recuperação, né? E o problema da vontade em nossos tempos, o problema da vontade associada, por exemplo, à grande discussão que se faz na Idade Média das paixões da alma. Olha só, um dado curioso, porque às vezes a ideia de pecado de fato penetra aí nessa dimensão da Idade Média, mas as paixões, quer dizer, ódio, amor, tristeza, desejo, ira, essas paixões, elas não são em si mesmas negativas. Em um certo período, sim, mas aqui em Tomás de Aquino, por exemplo, elas não são em si mesmas negativas. Elas são um movimento próprio do homem de abertura ao mundo, recebe o mundo mediante essas paixões, ou seja, ódio enquanto tal não é pecado. O pecado é você saber, olha, aí entra a razão novamente, é você saber daquilo que te atinge, como está te atingindo, e dar vazão a essa dinâmica, né? Então aí a razão é preciso estar presente. E entra Abelardo, olha, curioso, quer dizer, a potência da intenção para se dizer de uma ação má, negativa, né? Sem a intenção, nós não temos pecado. Não há pecado sem intenção. Mesmo que às vezes a instituição, olha só, diga ou denomine os pecados, a reflexão filosófica do período medieval é muito original nesse sentido. Está demarcada exatamente por essa dimensão da vontade e da intenção, que vai determinar a ação realizada, né? Outra questão que eu acho que penso ser muito, muito importante aqui, ser salientada, originalidade, é exatamente a criação das universidades, né? No século XII começa onde? Na própria estrutura da Igreja Católica. São as duas grandes correntes aí, podemos dizer, as ordens mendicantes, franciscanos, né? E depois os dominicanos, né? Que rivalizam. Há uma rivalidade real, para dizer que não tem pensamento único entre esses dois grandes ramos. De um lado se percebe aí um Gregório, o Alberto Magno, né, célebre professor de Tomás de Aquino, depois do outro lado o Boaventura, Dom Scoto, né? Quer dizer, são personagens. Então, a universidade aí é uma tremenda novidade, principalmente no que diz respeito ao que nós chamamos da dinâmica da disputatio, né?
que é criado, quer dizer, é o âmbito de liberdade das universidades. Nenhuma pergunta pode ser silenciada. A disputácio seria o que especificamente, Bruno? A disputácio é a dinâmica que se fazia principalmente na Universidade de Paris. Que é a disputa, né? Que é o debate. Exatamente, que é a disputa e o debate. Mas muitos se enganam também ou dizem mal dessa disputa, que fica disputando a escolástica, são todos desse período denominado assim, da escolástica, mas é uma confusão tremenda quando se pensa que essa disputa é para repetir determinações, é muito pelo contrário, né? O próprio Papa chega a anunciar que nas disputas universitárias que a instituição não entre. Ou seja, a liberdade da instituição estaria, a liberdade da universidade estaria aí, em formular perguntas. Eu faço a seguinte pergunta. Há perspectiva filosófica mais original do que a formulação de perguntas? Então, mais do que isso, você tinha lá, por exemplo, uma vez por semana, todos os professores das universidades, principalmente de Paris, eram obrigados a fazer essa dinâmica da disputatio, né, da disputa. Então, o professor lançava a ideia, a leitura tinha que ser feita, porque não tinham livros disponíveis, e depois o debate se estabelecia dentro de uma ordem muito curiosa, né, em que todos participavam com qualquer pergunta, né? E tem um ditado que ficou muito famoso, de um tal de Pietro Cantore, que dizia o seguinte: nenhuma verdade seja anunciada com ardor sem antes passar pela trituração dos dentes da disputatio. Olha que interessante. Então você tem aí um embate, não é uma verdade imposta. Muito pelo contrário, estão aí fazendo essa dinâmica de perguntas e de respostas, qual a melhor, qual. Por isso a lógica se desenvolve aqui intensamente, a lógica de múltiplos valores. Quer dizer, o que é mais verdade? Mais verdade, menos verdade. Olha só, recuperando uma dinâmica lá até aristotélica, né, uma afirmação e uma negação, não existe meio termo, mas aqui existe, olha, mais verdade, menos verdade, quer dizer, a possibilidade mais próxima da verdade, menos próxima da verdade. Então, é isso que cá no século XX vem sendo recuperado com lógica de múltiplos valores, uma linguagem matemática, mas que não tem coragem de ler aqui esse período medieval que está fazendo exatamente isso, essa recuperação, e fica um trabalho fabuloso, né, no que diz respeito a essa originalidade, né, da Idade Média, né, a Idade das Luzes. Não das trevas. Eu quero agradecer ao professor Ibrahim, que nos ajudou hoje a compreender melhor esse período tão importante da história, um período que, como ele acabou de dizer, não é das trevas, mas um período de produção científica, de produção intelectual, que o homem olha para Deus, mas olha para o próprio homem também, como você disse. Muito obrigado e até mais.